Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro duelo de gigantes da filosofia. De um lado, Arthur Schopenhauer, o mestre do pessimismo. Do outro, Friedrich Nietzsche, o arauto da vida. Preparem-se porque essa batalha de ideias vai mexer com as certezas de muita gente sobre o que significa viver. E vamos começar com uma pergunta que, olha, deve ter tirado o sono de muita gente por aí. A vida, ela foi feita para ser feliz? Pode parecer estranho, mas tanto Schopenhauer quanto Nietzsche responderiam essa pergunta com um sonoro não. Mas calma, é aqui que a história fica boa de verdade. Os motivos por trás dessa resposta são o dia e a noite, e levam a gente para dois caminhos totalmente opostos. Ok, vamos entender isso melhor. Antes de virarem adversários, esses dois pensadores partiram do mesmo lugar. Uma visão bem sombria da nossa existência. Eles concordavam em pontos bem importantes. Para eles, a vida não era essa coisa bonita e organizada que muita gente na época do iluminismo acreditava. Nada disso. Eles enxergavam o mundo como um lugar caótico, difícil, onde a felicidade é tipo um evento raro. E para eles, as respostas de sempre, da religião, da moralidade, simplesmente não davam mais conta de explicar esse caos. É exatamente aqui que os caminhos se separam. Os dois identificaram uma força poderosíssima que move tudo, que eles chamaram de a vontade. Só que a interpretação de cada um sobre essa força criou um abismo entre eles e mudou a filosofia para sempre. Para Schopenhauer, a vontade é quase uma maldição. Uma vontade de viver que é cega, irracional e que nos escraviza. Ela nos empurra a desejar, 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 sem parar. Só que a gente nunca se satisfaz de verdade. É como correr numa esteira, sabe? Sempre buscando algo que nunca se alcança. E isso nos condena a um sofrimento sem fim. Aí vem Nietzsche e vira o jogo completamente. Para ele, essa força não é maldição nenhuma. É a pura essência da vida. A vontade de poder. E olha, isso não tem a ver com dominar os outros, tá? É sobre um impulso interno para crescer, se superar, se tornar mais forte. É uma energia que deve ser usada e não reprimida. Essa diferença radical sobre a vontade leva a gente para outra questão central. O que fazer com o sofrimento, que é a parte inevitável da vida? A gente foge dele ou o abraça? Essa frase do Schopenhauer resume tudo perfeitamente. Se desejar causa dor e a satisfação é só um alívio que logo vira tédio, então o sofrimento é a regra do jogo. Para ele, a única saída é dar um jeito de escapar dessa armadilha. E como escapar? Bom, Schopenhauer propõe um caminho em 3 etapas. Primeiro, a arte, que nos permite olhar o mundo sem o filtro do desejo. Segundo, a compaixão, que nos faz ver que todo mundo está no mesmo barco do sofrimento. E, por fim, a renúncia, negar os nossos próprios desejos para silenciar o ego e finalmente encontrar um pouco de paz. E aqui, a gente tem a resposta radical de Nietzsche. Em vez de fugir, ele propõe um amor fati, ou seja, o amor ao destino. Isso não é só aceitar, é amar tudo que a vida traz, inclusive a dor, o fracasso, porque tudo isso faz parte de quem a gente se torna. Seguindo em frente, a forma como eles enxergam o sofrimento está totalmente ligada à visão sobre o desejo. Seria o desejo uma jaula que prende a gente ou o combustível que nos impulsiona? Esse quadro deixa a diferença bem clara. Para o Schopenhauer, o desejo é o grande vilão. A solução é calar a boca dele. Já para Nietzsche, o desejo é a nossa maior força. O problema não é querer pouco, querer pequeno. A solução é aprender a desejar coisas grandes e usar essa energia para criar, para se superar. É claro que essas duas visões de mundo tão diferentes iam dar em duas éticas completamente opostas. A bússola moral de cada um aponta para uma direção. A ética de Schopenhauer é a da compaixão. Poxa, se todo mundo sofre, a gente tem que se ajudar para aliviar essa dor coletiva. Nietzsche, por outro lado, faz uma crítica pesada a essa moral. Ele a chama de moral de rebanho, que acaba valorizando a fraqueza. Para ele, a verdadeira ética é a da autocriação, onde o indivíduo forte cria os próprios valores e faz da própria vida uma obra de arte. No fim das contas, partindo da mesma visão sombria, a gente chega a duas respostas totalmente diferentes para aquela pergunta de $1 milhão. Afinal, como a gente deve viver? Se a gente pudesse resumir tudo numa imagem, seria essa aqui. Schopenhauer convida para o silêncio, para encontrar paz quando o desejo se calam. Já Nietzsche convida para a dança, para transformar o nosso querer em movimento, em criação, em vida.
E por que isso tudo ainda importa hoje? Porque as ideias desses dois gigantes conversam diretamente com as nossas angústias. O Schopenhauer parece que está falando da nossa ansiedade, da insatisfação dessa cultura de consumo que nunca está feliz. Já o Nietzsche fala direto com essa busca por autenticidade, por um propósito nosso, num mundo que às vezes parece ter perdido o sentido. E com isso, a gente fecha o círculo, mas com uma nova pergunta que resume todo esse debate. Diante dos desafios da vida, qual é o melhor caminho? Silenciar nossos desejos para encontrar a paz, como queria Schopenhauer, ou aprender a desejar melhor para criar uma vida mais potente, como propôs Nietzsche? A resposta final, pelo visto, cabe a cada um de nós descobrir.